E hoje o Arthur Igreja vai falar sobre uma área em que sobram vagas. O que está faltando é qualificação, que é o setor de tecnologia da informação. Arthur? Com certeza você deve estar acompanhando que nas últimas semanas, nos últimos meses, muitas empresas estão fazendo demissões em série, especialmente dentro do mercado de tecnologia. Ora, mas não é exatamente esse mercado que há tempos nós falamos que tem uma escassez enorme de talentos e também que as empresas estão nessa verdadeira guerra pelos talentos? O que está acontecendo? É isso que eu quero esclarecer aqui no vídeo de hoje. Bom, voltando ao começo da pandemia uma vez mais, nós tivemos esse primeiro movimento de placa tectônica aí que gerou tsunami de adoção de tecnologia. Então, as empresas saíram correndo para tentar encontrar mais profissionais que pudessem atuar nessa área. Junto disso, nós tivemos o trabalho remoto, então tivemos uma regularização mais global dos salários. O que aconteceu é que aqui no Brasil puxou os salários muito para cima, porque afinal de contas, com o trabalho remoto, os profissionais podem atuar em empresas que estão no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Então isso também pressionou os salários para cima. Junto disso, nós tivemos uma queda nos juros sem precedente. Então aqui no Brasil, por exemplo, a taxa Selic foi lá para 2%. E o que acontece num momento como esse, quando o capital fica muito barato? O que acontece é que muitas empresas conseguem se alavancar para poder crescer e também os investidores buscam outras formas para poder valorizar o seu capital, ou seja, eles não podem ficar lá na renda fixa, eles têm que buscar alternativas e uma das alternativas é justamente o investimento em startups, em empresas que estão crescendo, startups, scale-ups e empresas promissoras. Então você vai somando esses elementos. Além disso, o que nós tivemos é um crescimento na rede social, especialmente o LinkedIn. Então eu costumo dizer que por que um jogador de futebol, um jogador de basquete, ele tem o seu passe muito valorizado? Ora, porque se ele for um grande atleta, todo mundo está vendo que ele está jogando mais do que a média do time que ele está. Então vai vir um outro time e vai fazer uma proposta. Hoje, as pessoas estão falando sobre os projetos que elas participam, as certificações que elas fizeram, os cursos que elas participaram, especialmente no LinkedIn. Ou seja, o LinkedIn se tornou esse estádio, essa arena em que outros times conseguem identificar talentos e fazer propostas para que esse talento troque de time, uma vez mais, inflacionando o mercado. Então, somando esses elementos, nós tínhamos até recentemente um mercado ultra aquecido. E é verdade, existe sim escassez. Por quê? Porque leva tempo para que os candidatos, para que os jovens percebam quais áreas são mais quentes, né? Então isso tem até uma influência familiar. No começo, quando você tem uma área que é muito promissora, mas ainda não está consolidada, o que acontece é que as pessoas não vão para lá, elas procuram as profissões de sempre. E é só agora que a tecnologia está entrando nessa fase de maturidade, então hoje parece uma aposta muito segura quando alguém fala que vai desenvolver uma carreira na área de tecnologia, o que não era verdade até não muito tempo atrás. Então por isso que você tem esse descolamento. Bom, passa o tempo, os bancos centrais, os governos colocaram dinheiro na economia sem precedentes, num volume sem precedentes, e aí nós tivemos esse problema de inflação, também muito atrelado, obviamente, a lockdowns, a falta de produção, dificuldades nas cadeias logísticas. O que a inflação causa? Subida naquela taxa de juros. E se sobe os juros, aqui no Brasil nós já estamos acima de 10% há algum tempo, o que acontece é que o capital começa a migrar de volta. Então toda aquela tsunami de dinheiro que foi para investimento, para poder alavancar ainda mais as empresas promissoras, essa onda ela começa a voltar para o mar. Então o capital começa a buscar rentabilidade, proteção, justamente em estratégias mais conservadoras e que estão mais ligadas a juro. E aí o capital fica mais caro, as empresas precisam demonstrar mais resultado, então é menos alavancagem e mais resultado orgânico, e isso atinge principalmente quem? Os barcos menores, as startups, as scale-ups. E isso num mercado que está com salários bastante inflacionados. Então é natural que essas empresas elas começam a ser mais cobradas, elas têm mais dificuldade para levantar capital e os custos delas subiram substancialmente nesse período.